André Patrício é um ator português de 37 anos, conhecido sobretudo pelas suas aparições televisivas. Recentemente esteve presente na série da RTP Água de Mar, volta agora com a série Sim Chefe, também para o Canal 1 da televisão pública. Além disso, participa na peça Toda a Cidade Ardia, no Teatro Aberto, em Lisboa. Muito bem-vindo, André, à RDP Internacional, à estreia aqui no Germano Campos Entrevista. Já havia muito tempo que queria falar contigo, mas nunca houve oportunidade e agora há várias. Germano, eu é que agradeço o convite à RTP e a ti. E estamos aqui. Olha, não é um autêntico risco estares aqui, pois não? E tu sabes porque é que eu te pergunto isto? Não é um risco, nem corro riscos de vir aqui. Recuamos mais de 20 anos. Mais de 20 anos, sim. Riscos era uma série que lançou uma série de gente, nova, nomeadamente a Paula Neves, entre outros. Que recordações, vamos começar aí pela tua memória de jovenzinho ator inexperiente. E com grandes, eventualmente, sonhos e ambições. Era isso que eu ia dizer, mais do que ambições, eu tinha sonhos, que ainda mantenho alguns, mas foi uma estreia um pouco inesperada. Eu fazia teatro escolar e na altura surgiu essa hipótese de fazer a audição. A Ana Luísa Guimarães estava à frente da direção de atores. Foi uma coisa inacreditável, não sei, milhares e milhares de jovens que tentaram entrar para aquela série. As filas que havia à volta da RTP. Na 5 de outubro. Na 5 de outubro ainda. Portanto, eram filas à volta do edifício e se as pessoas pensam que existem cunhas ou alguma coisa, podem tirar daí. Desenganem-se, diga o cavalinho da chuva. Nessa altura as coisas faziam-se como manda a lei. Portanto, eu coloquei-me na fila com a ficha de inscrição e foi um processo de 3 meses de essa primeira seleção, depois os primeiros castings, os segundos castings e finalmente criaram as turmas. Eram 2 turmas de um colégio em que tínhamos a Alexandra Lencastre como professor. Ela também muito novinha, obviamente, todos 20 anos mais novos. Exatamente. Porque foi em 97. Isso faz lembrar os Verdes Anos, porque os Verdes Anos eu lembrava-me de ser uma série anterior. Juvenil, exatamente, uma das primeiras séries juvenis da RTP, mas os riscos, eu acho, a dinâmica que criou e o vício de também os jovens assistirem a séries na televisão, na RTP, e eu acho que aí também a RTP esteve de parabéns e sempre na vanguarda da ficção, criou esse hábito para depois mais tarde os Morangos com Açúcar e outras séries de outros canais virem a ter o caminho facilitado. E depois sim, mais tarde também Morangos com Açúcar. Como é que foi feito esse casting, lembras-te? E com quem? Para além da Ana Luísa Guimarães. Eu lembro-me, penso que existia um outro diretor de atores, o Miguel, que acabei depois por encontrá-lo na Endemol, no Médico de Família, na SIC. Que também fazia a direção de atores e lembro-me que o casting, eu lembro-me de estar a passar texto com a minha mãe a chateá-la, eu tinha 15 anos. Era a contracena. Exatamente, tinha 15, 16 anos, estava no 10º ano e lembro-me eu tinha o cabelo muito comprido e lembro-me de cortar o cabelo, para a série. Que foi uma mudança, uma grande mudança na minha vida e nessa altura nunca tinha lidado com câmaras, nunca tinha lidado com televisão, sempre tinha feito teatro e foi um choque, mas um choque bom, um choque positivo e criou um vício, um bichinho e a partir daí... O que é que tu esperavas exatamente a partir desse momento em que foste escolhido, ao fim desses 3 meses de intensa preparação para o casting? Eu vou inverter a pergunta, eu não esperava um ritmo alucinante de gravações, não esperava uma carga horária. Eu era a pessoa que vinha de mais longe, eu estudei em Torres Vedras, sou de Torres Vedras, só aos 18 anos é que vim para a faculdade, para Lisboa, e eu sempre que vinha gravar, vinha todos os dias de Torres Vedras de expresso, de autocarro, e ia-me embora. É que na altura, embora a distância seja a mesma, mas os percursos eram completamente diferentes. Há 8 autoestrada, eu acho que já havia uma parte da autoestrada, porque o resto da autoestrada foi construída, acho eu, depois, já não me recordo bem, mas lembro-me de vir de autocarro. E lembro-me de apanhar, as gravações eram em Loures, nos estúdios que era a Contracampo, e lembro-me do primeiro dia de estarmos todos no refeitório, mas todos com um ar muito atónito, ainda tudo muito verde, ainda tudo muito... e cheio de dúvidas. Sim, de dúvidas, de esperanças, lá está os sonhos, mas era uma coisa inovadora realmente em Portugal, na televisão, e a maior parte dessas pessoas fui-as encontrando ao longo do meu percurso profissional. E algumas ficaram.
e bastantes ficaram, sim. A Ana Rocha, o Edmundo Rosa, a Paula Neves, a Alexandra Lencastre também foi ficando. Não, está ficando. Essa já lá está. Mas Sim. ela era muito nova, quer dizer, ela já era professora. O que é engraçado é que eu acabei por a encontrar em teatro, no Nacional, no Elétrico, chamado Desejo. Nos riscos tive muita vontade de a beijar e só concretizei depois, bem mais tarde, no Elétrico chamado Desejo. Bom, mas finalmente conseguiste. Finalmente. O que é que se passou a seguir ao grande risco que foi essa série? Portanto, os riscos foram a minha introdução à televisão. Depois disso comecei com os castings, fui agenciado em Lisboa. Curioso é que o meu percurso profissional foi sempre acompanhado pela minha agência, pela L'Agence, que também já mudou muitas vezes de sítio, de casa. Eu é que nunca mudei de casa, portanto mantenho-me com a mesma agência há estes anos todos e claro que quem ganha não se mexe. Ou o problema deles ou o problema teu, não sei. Eu acho que é mais meu, mas de qualquer forma agenciei-me e eles cuidaram da minha carreira e muito bem desde essa altura que foram criando desafios e Passaste a ser modelo também? cheguei a fazer muitos trabalhos publicitários, portanto, enquanto ator fazia castings de publicidade e fiz muita coisa nessa altura, muitas campanhas. Cheguei a fazer algumas fotografias, mas era mais publicidade da câmara. O que é que isso te trouxe? Em termos de popularidade, de notoriedade e de experiência de trabalho? Experiência de trabalho, muita, porque a publicidade naquela altura ainda não havia digital, portanto havia muita coisa que ainda era feita em película, ou se já havia digital, muitos realizadores trabalhavam sempre em analógico. Portanto, aquilo que me trouxe foi experiência para cinema, foi a repetição. Muitas das vezes as pessoas não sabem que basta mudar o plano da câmara que já estamos a falar de uma outra repetição, de um outro plano, e isso trouxe-me experiência para fazer as coisas com método, ou seja, não é fácil a pessoa lembrar-se de uma coisa que se chama raccord, que é manter os cabelos, os óculos, A roupa... tudo igual. E os gestos. E quando isso não acontece, aparecem as famosas gafes. Sim, os bloopers. Mas o que é interessante para o ator não é tanto esse aspecto físico, mas sim o gesto, a maneira como se diz, o texto, o rigor do texto. E isso foi-me trazendo algum método e alguma técnica que eu não tinha anteriormente. Só depois, mais tarde, quando ingressei no conservatório, comecei a ter mais técnica. Com 18 anos? Não, primeiro ainda fui estudar Bioquímica, tinha uma paixão por farmácia, só depois do curso de Bioquímica feito é que fui para o conservatório. Então és doutor? Já concluíste o curso? Sim, fiz Bioquímica no técnico, foram 5 anos. Ainda Nunca exerceste? Exerci 1 ano, ainda estive 1 ano e lembro-me de estar no laboratório, sim, do técnico. Estive a fazer investigação. Estavas a jogar em casa? Estava, fui convidado por um dos professores a ficar lá. Mas já nessa altura, enquanto estava a ver as reações acontecerem, estava a estudar o meu primeiro texto teatral, mas profissional. Portanto, eu estreiei-me em 2005 e estava a acabar 2004, 2005, estava a acabar o curso de Bioquímica. Com a Viagem do Tomé, um espetáculo infantil que, curiosamente, fomos inaugurar a Casa das Mudas, na Calheta, na Madeira. Que é um espaço incrível, tem um foyer, uma vista de mar. E trabalhar para miúdos não é fácil, ao contrário do que se possa eventualmente pensar. Não é nada fácil. Primeiro eles são muito exigentes, depois são muito verdadeiros. Quando não gostam, não gostam. Não gostam. E dizem logo viram na as cara. Costas, sim, ou batem palmas ou subiam, é verdade. Ou levantam-se da cadeira e começam a fazer outra coisa qualquer, menos assistir à peça. Mas era um espetáculo muito bonito de Eduardo Alves, era um original, e os miúdos, o que era giro é que podiam decidir o futuro da história. Eu perguntava... Era interativo. Era interativo. E os miúdos tinham um cartão verde ou vermelho e eu era o Tomé, o miúdo que supostamente fazia a viagem, mas havia um narrador. E esse narrador perguntava, então querem que ele enfrente o monstro ou ele é um pieguinhas? E claro que eles queriam sempre que enfrentasse o monstro. Portanto, era sempre a mesma... Era sempre verde. Era sempre verde e era sempre a mesma história. Portanto, nunca houve um segundo final. Havia, mas de repente... Não, de preparado. Preparado não. Mas de repente, não, vejam lá bem, se querem mesmo que ele enfrente o monstro, vocês ou se ele quer pieguinhas e não vai ser. Vocês estavam a dirigir e a sugestionar o público. Pois, com certeza. Olha, coisa que tu também tens que fazer e tens que seduzir à tua maneira, e os teus colegas têm que seduzir o público. Os espectadores. Como é que isso se consegue? Isso é um exercício que se aprende diariamente ou é no conservatório? Diariamente nas tábuas, como se diz, no conservatório, claro que não se
fala sobre essas coisas, mas... Pois não, e porquê é que não se fala? Porque isso é uma coisa tão importante. Muitas das vezes no conservatório ou na escola não há preocupação do público e na realidade é por isso é que também temos experiências com o público e vamos tendo os exercícios de final de ano e depois de final de curso para que haja essa experiência. Grande parte das minhas dificuldades, por exemplo, enquanto ator, é quando estreamos, é com o contacto com o público. As dificuldades técnicas eu vou gerindo, há dias melhores, há dias piores como em qualquer profissão, há dias em que o encenador ou a encenadora nos dizem, pá, isso foi completamente ao lado, mas isso a mim não me chateia, vamos continuando a tentar. Eu costumo dizer que sou lento, portanto, eu vou progressivamente acrescentando camadas à cebola, costumo chamar a cebola, vou acrescentando camadas ao personagem. Porque não é chorão. Não sei. Essa é engraçada. Médio. Mas tenho mais dificuldade em chorar do que em rir em cena, é um facto. Mas não é que me seja difícil. É mais difícil, sim, o contacto com o espectador. Eu cheguei a pedir a um encenador para me colocar os projetores mesmo de frente, para me cegar, para eu não ver quem estava na plateia. Mas com medo da reação ou para uma questão de abstração? Para uma questão de abstração, mas por medo de reações, sim, mas também pelo reconhecimento. Ou seja, Por reconhecimento de ver alguém que, sim, cria-me uma distração de concentração, 20%, 30% da minha cabeça reconhece e viaja para essa pessoa. Para essas memórias. Para essas memórias, sim. E lá se vai o texto. Não sei se as pessoas... nunca se foi assim de todo, mas perco a concentração e não sei se as pessoas têm consciência, mas estamos sempre a pensar em tempo real o que é que estamos a fazer e o que é que está a acontecer. Se assim não fosse, ou se assim não for, ou é um texto que já está muito batido e às vezes vamos mais de cor e não estamos tão preocupados com isso, mas também cria outras coisas que são positivas, que é, podemos estar a trabalhar mais uma camada, mais uma questão, se calhar aí, de interação com o público, por exemplo, mas não sou nada ator de andar pelo meio da plateia e de interagir. Com as crianças, por exemplo, não tenho esse problema. Com os adultos, os olhares são diferentes. Há uma distância quase que obrigatória. Eu prefiro. Não me importa, mas sou esse tipo de ator. André, prefiro pensar que não está ali mas ninguém. explica-me uma coisa. Se o conservatório existe para vos formar, para vos dar sentimentos... ferramentas, sim. Estão a dar as ferramentas todas para vocês trabalharem para quem? Não é para o público? É verdade. É por isso é que eu estava a falar. Existem sempre os exercícios finais de ano com o público. Estamos a falar sobretudo em teatro. Sim, e é para isso. Não pode ser uma coisa tão biguista, tão egocêntrica, que vamos fazer teatro para nós. O objetivo, o propósito final é apresentar, é entreter. É para isso que nós cá estamos. Não quer dizer que eu seja a pessoa mais feliz do mundo a pensar que está ali alguém para quem eu estou a entreter ou que me possa estar a julgar. Se calhar são as minhas inseguranças e não me importa as expor, mas o objetivo final é esse e claro que nos alertam para isso no conservatório e que é quando às vezes pensamos que estamos preparados, ainda nos falta mais uma ou duas camadas. Vem a realidade e mostra o contrário. Exatamente, porque os nervos, a adrenalina é boa, mas também pode ser o nosso maior inimigo. Sim, é uma armadilha. Já aconteceu esqueceste de um texto, teres uma chamada branca? Várias vezes. Já me aconteceu ter uma pequena branca e relaxar e o texto vir. Já me aconteceu quase estar mesmo para entrar em palco e não me lembrar e já tenho a experiência suficiente para relaxar e sei que com a marcação, com o outro ator, seja como for, o texto regressa, mas também já me aconteceu dar-me uma branca e de repente sair do palco e voltar passado 10 segundos, porque de repente vou atrás, consigo relaxar, mas deu-me um medo. E como é que os teus colegas encaram isso? Este rapaz endoideceu? Nada. Desaparece já lhes aconteceu a eles todos. E eles percebem? Não há ninguém... Não conheço ninguém a quem não tenha acontecido isto. Uns já saíram de palco, outros não voltaram, outros ficam e outros encaram isto com maior naturalidade, mas já aconteceu a todos. E dá situações hilariantes. Como por exemplo? Queres partilhar connosco? Por exemplo, olha, ainda ontem estávamos em palco e atrás havia... Com esta peça? Com este espetáculo, no Teatro Aberto. Toda a cidade ardia. Toda a cidade ardia, da Marta Dias.
estávamos em palco e havia uma das atrizes que estava a vestir um vestido e o vestido estava ao contrário. E ela reparou que o vestido estava ao contrário, tenho que vestir isto, e eu estava ao lado porque tinha acabado de sair de cena e pensei, meto as mãos ou não meto, o que é que é melhor? Eu acho que é melhor não ajudar, e então de repente ela conseguiu inverter o vestido e eu só ajudei a puxar para baixo. Mas nisto tudo ela não parava de repetir, não vou conseguir entrar, parem, isto vai parar, não vou conseguir entrar. Era o pânico na cabeça dela. E transmite também uma sensação de muita insegurança para os colegas. Nós sabemos que as coisas são assim. O teatro é interessante e é mágico e é fantástico porque as coisas acontecem em tempo real. É uma das coisas que mais me perguntam no fim do espetáculo. Como é que metem aquele texto todo na cabeça? A resposta é? A resposta é com calma, devagar e com muitas repetições. A parte orgânica, a mim, ajuda-me muito. Portanto, eu saber, num momento quando eu me mexo para ali, quando eu levanto o braço, estou a dizer este texto. Portanto, eu sei, às vezes posso não me lembrar do texto, eu sei quando... Mas já sai de cor? Sim. Sai sempre de cor. Mas é uma coisa, por exemplo, que vocês não podem fazer na televisão, concretamente nos Morangos com Açúcar, onde personagens. Ainda por cima, tu entraste, curiosamente, 2 vezes, entraste na primeira série e depois, anos mais tarde, mais à frente, com outro personagem. Totalmente diferente, aliás, era uma coisa até inédita. Vocês aí têm que esquecer, gravam aquilo e depois têm que decorar texto para o dia seguinte. Eu não me recordo do texto que gravei ontem. Não me recordo, mas o texto do espetáculo, por exemplo, assombra-me a toda a hora. Estou a fazer qualquer coisa que me lembra aquilo e o texto vem. Houve uma expressão, e muitas vezes estamos nos bastidores e usamos muitas expressões do espetáculo. É um texto muito batido. Até inconscientemente? Talvez, não sei. Dá-me um mote, por exemplo, para ver se isso resulta. Em que aspecto? Não sei. Uma palavra que vocês utilizam Por exemplo, há uma palavra que um dos personagens diz muito, que é amanhã. Amanhã. Eu digo-te amanhã, então. Não, e o que acontece é que, por exemplo, então, mas tu vais, hoje não vamos sair à noite, ou não vamos beber um copo depois do espetáculo, e a resposta se calhar vai ser amanhã. E o que quer dizer no espetáculo é, talvez não venha a acontecer. Ou não sei se isso virá a acontecer. Amanhã é um projeto de... E então usa-se muitas expressões, com brincadeira, vai-se buscar muitas palavras e muitas partes do texto. Por isso isto voltando à pergunta, é um texto que não te sai da cabeça. E mesmo depois do espetáculo, eu tenho textos anteriores que não me saem da cabeça, que ficaram tão enraizados que não me saem. Mas não podes baralhar. Não, claro. Mas não baralhas. Ficas tão dentro de um processo que tu sabes, naquele momento do espetáculo, até às vezes com alguma coisa que está a acontecer, com uma música, qualquer memória te leva para aquela zona. Portanto, as pessoas não pensem que aquilo é um chip. Tudo conflui, tudo ajuda a que o texto saia. Às vezes... se houver alguma coisa diferente, alguma distração, posso ficar baralhado, mas isto parece outra... E aí sim pode entrar a confusão, ou uma falha de concentração. É como uma pessoa que está no arame, não se pode desconcentrar, não é? Porque senão um malabarista ou algum artista tem que estar completamente focado. Vê-se isso nos Jogos Olímpicos. A vossa vida é mesmo de corda bamba, não é? Porque nós todos sabemos... Eu tenho aqui... por aqui neste programa, passado dezenas e dezenas de colegas, de atores, etc. E todos dizem que em Portugal é um país onde há esse fenómeno da instabilidade e da insegurança total e absoluta. E pessoas, sei lá, como o Rui de Carvalho, que tem 90 anos, têm que obrigatoriamente continuar a trabalhar para ganhar dinheiro. Se queres que eu diga, entramos aqui também numa zona um bocadinho mais séria da conversa. É tudo sério à sua maneira. Pois, sim. Mas aqui vai-nos ao bolso, então... vai-nos ao bolso e vai-nos ao estômago. Eu não quero ser o fisco, por amor de Deus. Não, claro, mas eu acho que a nossa condição, e nós temos que falar sobre isso, e todas as pessoas que tenham voz, acho que podem e devem falar sobre isso. Falamos de Portugal, eu acho que a instabilidade é universal, é transversal. Portanto, existe falta de emprego em todas as áreas. Nesta, torna-se dramático porque sempre que nós não estamos a trabalhar, não recebemos de lado nenhum. Embora eu tenha os meus impostos em dia, e faço os meus descontos todos os meses para a Segurança Social, mas não tenho fundo de desemprego.
Portanto, eu, se deixo de trabalhar, não passo o meu recibo verde, mas não tenho qualquer ajuda nesse aspecto. Tu nas finanças estás inscrito como que artista? Como artista, desde sempre. Desde sempre. É um código para bailarinos, cantores, atores, músicos. É o mesmo? É o mesmo código. Eu acho que depois existe um subcódigo, um subcódigo que define a tua área de interesse. Define-me artista, em Portugal, concretamente. Dir-te-ia desempregado, mas acho que... É um bocadinho exagero. É um bocadinho exagerado, sim. Não posso falar porque eu não posso queixar. Eu tenho tido sempre bastante trabalho. De qualquer forma, há muitas coisas que não têm visibilidade. Eu faço muitos trabalhos de locução, de comerciais, de publicidade e até dobragens, de desenhos animados e de outras coisas, de seriados. Seriado é brasileiro. Série. Mas não posso queixar nesse aspecto. Agora, às vezes as pessoas tornam-se obsessivas com não estás a fazer nada. Eu digo às pessoas, até a minha própria família, às vezes a minha avó, não te vejo. Eu digo, avó, estou aqui, vim visitar-te. Sim, mas eu não te vejo. E ela quer dizer às amigas, olha, é este, ela está aqui. É este. Mas de qualquer forma, não me posso queixar nesse aspecto. Mas a nossa condição a nível dos recibos verdes, a condição precária, porque nós não somos... O que eles agora... nós devíamos criar um sindicato, nós devíamos, à semelhança, é isso que eu estava a dizer, é universal, mas nos outros países existem os sindicatos em França, em Espanha... E bem nos Estados Unidos? E nos Estados Unidos, sim, mas não é tão longe. Mas bem poderosos. É, muito poderosos mesmo, e conseguem exigir coisas... A única coisa poderosa que eu posso chamar cá em Portugal é a GDA, faz a gestão dos nossos direitos, e sim, exige aos canais as retransmissões, vão para tribunal e se for preciso, exigem aos canais todas as retransmissões e as vendas do produto para o estrangeiro. Portanto, as novelas depois são revendidas para os outros países no estrangeiro, e a GDA, e muito bem, volta a cobrar, porque se eles vendem e ganham dinheiro com isso, todas as pessoas que estão envolvidas no projeto também devem ganhar esses direitos conexos. Por exemplo, os Morangos com Açúcar estão a ser repetidos em 2 canais da televisão por cabo. Eu penso que os nossos ouvintes saberão isso e podem vê-los tanto em Portugal como fora do país. Ainda bem que isso acontece. Tu estás a ganhar royalties por causa disso ou não? Nós recebemos direitos conexos, sim. A GDA é uma cooperativa, é uma associação, portanto temos que ser associados. Já há muitos anos que sou associado, porque era a única... E temos regalias, portanto, existem os médicos, existem vários workshops, existem muitas coisas associadas à GDA para os artistas. Mas não é um sindicato, mas é o mais próximo de um sindicato. Se quiserem, é uma espécie de uma ordem. É uma ordem, é uma associação, é uma cooperativa que nos ajuda em muitos aspectos e faz essas cobranças difíceis dos direitos conexos. Que é um direito nosso, não é? De qualquer forma, deveria ser, e temos todos que contribuir para isso, para a criação de um sindicato, porque os falsos recibos verdes, não é? Isso é aquilo que já está legislado. Nós queremos o futuro, que são os verdadeiros. Eu sou um recibo verde verdadeiro. Eu não passo os meus recibos verdes a 80%. 80% dos meus recibos verdes não são passados à mesma entidade. Embora eu trabalhe com a L'Agence, com a minha agência, faço mais trabalhos. Os recibos do Teatro Aberto, para quem eu trabalho neste espetáculo, são passados diretamente. Até o espetáculo terminar. Exatamente. Até o espetáculo terminar. E mesmo nas interrupções não existe uma continuidade de contrato. Portanto, existem interrupções e é normal. Mas, por exemplo, se estamos de férias, se estamos sem trabalho, o desemprego deveria ser acionado. Portanto, a Segurança Social devia nos proteger nesse aspecto. E não é o que acontece. Não faz. É o que acontece. Há uma coisa muito engraçada. Isto temos que obrigatoriamente falar no fenómeno Morangos com Açúcar, que começou há 13 anos. É incrível. E que está novamente a despertar a atenção de outras gerações. É verdade. Que hoje têm 13 anos, na altura tinham acabado de nascer ou nem sequer eram nascidos, eventualmente revinte ou conseguem descobrir 13 anos depois ou não. A malta mais nova. Isso aconteceu, por exemplo, com o Tiago Aldeia, o teu colega esteve aqui. Exatamente. Marcou muito. Ele contou que estava num supermercado e uma miúda disse: tu não és o Rodas? Eu disse: sou, mas a resposta dele foi: tu não tens idade. Exato. Mas eu estou a ver no canal não sei quê. E ele imediatamente associou que aqueles miúdos, agora sobretudo a nova geração que está a ver a mesma história, mas está... O Pipo, a Joana, esses personagens todos. É verdade, de vez em quando eu acho que quem me reconhece, ou... Não acontece não tinhas barba nem bigode. Exato. Eu faço muitos
eu não faço coisas com muita longevidade, não aconteceu. Faço personagens mais pequenos e vou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Portanto, ainda agora isso aconteceu no Sim Chef, nesta série. Na Água de Mar não, foi mais longo, mas por exemplo agora no Sim Chef... é a segunda temporada que estreou agora, exatamente, na RTP1. E foi nesta segunda temporada que eu participei. Portanto, muda muito. Quer a barba, quer o cabelo, neste caso tem óculos, o personagem à semelhança de agora, que eu já tenho 37, também já vejo mal. Já? Já. Não, vou vendo mal. Mas às vezes não o futuro, queremos ver mal também nos convém. Mas os miúdos são, às vezes, eu acho muito pequenos para verem o tipo de coisas que eu às vezes faço ou estou a aparecer. E pode ter a ver realmente com eles estarem a ver os Morangos ou estarem a ver outra novela qualquer que eu tenha feito anteriormente e que esteja a ser retransmitida, nem sempre sei as coisas que estão a passar. E a que horas e em que canais, não é? Exatamente. Olha, ao longo e tu começaste muito novinho, começaste com 15 anos, o que é que a televisão te trouxe de bom e de menos bom? Eu não digo mau, porque nunca há assim coisas péssimas. Mau, não. Mas, efetivamente, os tais sonhos, as tais ambições, as tais perspectivas e expectativas que tinhas da carreira na televisão, que é o que dá mais visibilidade, o que é que isso te trouxe de bom e de mais desagradável? Exato. Uma das coisas boas que a televisão me trouxe foi experiência, foi técnica. À medida que vamos praticando, que vamos fazendo, se repetirmos uma receita de um bolo, vamos conseguindo achar-lhe o ponto mais facilmente, não é? Por isso, foi uma das coisas positivas que me trouxe, foi experiência, técnica, porque eu acho que em Portugal não existe assim uma escola de televisão ou de cinema, na altura que eu me formei, não existia, seguramente, para nos formarmos. Por exemplo, o conservatório é uma formação direcionada para atores de palco, de teatro. Ao lado existe cinema, mas para técnicos, para realizadores, para produtores, para audioplastas, seja como... Mas um ator, André, não é efetivamente alguém com possibilidade e capacidade de ir a todas, a qualquer meio? Televisão, cinema... eu acho que uma das coisas vídeo, que existe em Portugal... teatro? É uma boa pergunta e é uma boa dúvida. Em Portugal, e isso acontece também muitas vezes por falta de meios para a pessoa se sustentar, as pessoas têm que salpicar, têm que atravessar todas as áreas de teatro. Falamos nas três grandes, teatro, cinema e televisão, e até as rádios, locuções, a parte da voz, das dobragens. Mas muitas pessoas às vezes estão a fazer coisas ou que não gostam ou que nem sequer estão preparadas para essa técnica. Eu, quando comecei a fazer televisão, não tinha técnica absolutamente nenhuma, fui ganhando experiência. Quando fui para teatro e me formei, também percebi que as coisas mudam muito. E a nível de cinema, era o que tinha falado, a técnica, às vezes em televisão, que estamos a trabalhar com 3 câmaras, que fazem logo o corte, a edição de 3 planos diferentes, temos que repetir muito menos vezes do que em cinema. Portanto, aquela acuidade, aquela precisão de trabalho, dá para relaxar um pouco mais, porque não temos que repetir tantas vezes. Quando vamos para cinema, e estamos a trabalhar só com uma câmara, aquela cena vai ser repetida muito mais vezes. Portanto, o que muda são as técnicas. No teatro, a projeção de voz, a noção, a dimensão das coisas. Eu cheguei neste espetáculo várias vezes, às vezes estou de costas e falamos de costas, e estás aos gritos. Estás literalmente aos berros, mas para o espectador isso não passa. Passa que estás a falar, normalmente. E tu tens que assimilar isso e projetar a voz. Sim, projetar, mas perceber que eu estou aos gritos, mas não estou aos gritos, entre aspas. Eu estou a falar normalmente para quem me está a ver. E isso várias vezes foi falado com a encenadora. Portanto, é para isso também que existe uma direção. Há que nivelar e há partes do espetáculo que estão a ser ampliadas. Portanto, tem microfone. Eu, por exemplo, nunca tenho microfone. Portanto, esse nível... Por alguma razão especial ou é não, opção? porque as pessoas... Existe uma pessoa que é a protagonista, que é feita... A personagem é protagonista, mas é feita por duas atrizes, a Ana Guiomar e a Sílvia Filipe. É co-protagonizado por elas, mais nova e mais velha. Ana Guiomar que está no Amor Maior da SIC. Exatamente. Portanto, estamos a falar de 2 técnicas completamente diferentes. Quando ela faz televisão e quando está a fazer este espetáculo,
utiliza a sua voz, o seu corpo de maneiras completamente diferentes. Um set de televisão tem uma dimensão, um palco tem outra dimensão, a expressão que se dá ao corpo e à voz é completamente diferente. E essas técnicas, dominar estas 3 técnicas, televisão, cinema e teatro, eu sinto que não é para todos. E também contra mim falo, eu sinto que pode não ser para mim. Eu posso dominar muito melhor teatro e menos bem televisão, ou melhor televisão, que tem uma naturalidade. Há aqui às vezes o naturalismo e o realismo confundem-se um pouco. Eu gosto de falar de realismo em televisão, porque o naturalismo muitas vezes em palco pode ser uma coisa que lavar a cara, é um gesto natural, mas eu posso estar a fazê-lo sem água em teatro. É imaginar. Por exemplo. Exatamente. Em televisão eu falo de um realismo, as coisas são exatamente como acontecem no dia-a-dia, ou tentam ser reproduzidas dessa forma. Não, por isso é que hoje em dia, até comparativamente com as novelas produzidas nos anos 80 e 90, hoje há uma escola, como dizes muito bem, muito mais naturalista e muito menos representada. Sim, e, sobretudo, com malta nova. Quando tu anunciaste lá em casa mesmo, vivendo já em Lisboa, que ias sair do laboratório, Exato. onde ganhavas o teu dinheirinho, ias-te aventurar só para a representação, para preencher efetivamente a tua vida, como é que os pais reagiram? Demorou. Não, a reação não demorou a fazer-se chegar. Pois. Mas a aceitação não foi imediata. Por parte de quem dos dois? Não. Eu acho que a minha mãe sempre teve um lado mais artista. Ela pinta em porcelana e faz outras... O meu irmão desenha muito bem. Portanto, há um lado, uma veia artista que eu acho que vem mais da minha mãe. O meu pai é mais pragmático, mais técnico, mais reto. E eu acho que sempre foi um pouco mais cético em relação à minha profissão. Eu acho que eles ainda hoje, também por se falar nisso e por ser intermitente e por verem que eu muitas vezes não tenho trabalho sempre com a mesma regularidade ou que não se ganha sempre as mesmas coisas. Portanto, estamos aqui a falar de ordenados completamente diferentes de televisão, de teatro e de cinema ou até de locuções. Portanto, nem sempre se ganha o mesmo e a vida custa sempre o mesmo, ou mais até. E já passaste necessidades? Já passei necessidades e não passei necessidades não estamos a falar de fome, já passei apertos, já tive que fazer outra coisa que não representar, já trabalhei num call center, já tentei sempre proteger... Mas aí ias com a tua voz tentar vender o produto também. É o que eu tenho, não é? Não ia estar ali a fazer outra voz. E foi uma boa experiência, André, trabalhar num call center? Não, foi terrível, foi horrível. O que é que eles exigiam? Tens que impingir, tens que vender, tens objetivos a cumprir. Passado um mês fui despedido. Porque não conseguia vender... Atingir os objetivos. Não conseguia. E tinha colegas ao meu lado que eram máquinas, era impressionante. Se estamos a falar ali de representação, eu era péssimo e eles eram ótimos atores porque eles vendiam o peixe deles, eu não conseguia. Que produtos é que vendias? Vendia cartões de crédito. E eu era muito contra aquilo que também me estavam a pedir ali, porque até velhinhos acamados era preciso vender e era preciso atingir os objetivos e eu não conseguia fazê-lo. Portanto, o que vale é que tinhas pena deles. Porque em cada cliente há uma história de vida. E não te podes deixar, naquele caso, não te podes deixar levar por essa história de vida. Tinhas que fazer uma marcação para um comercial ir ao sítio and that's it. E tinhas que acabar ali a conversa. Comigo às vezes não acontecia isso, mas já fiz outras coisas. Já fiz check-ins. Um amigo meu que tem uma empresa tem vários apartamentos. Já fiz limpezas, já fiz os check-ins a estrangeiros. Tentei sempre foi fazer isto, fazer coisas que me resguardassem um pouco da exposição pública. Não é que isso me fosse completamente avesso, mas não queria estar a contactar diretamente com o público, porque também não gostaria de estar a atender ao público e de me estarem a dizer: olha, então, mas agora não estás a trabalhar. Ter que dar explicações. Isso sim... Isso é a tua vida privada? Incomodava-me, sim. A falta de privacidade é uma coisa que te incomoda, de certa maneira, com alguma exposição, sobretudo a partir de uma determinada altura, dos 18, 19 anos. E chegamos à zona menos boa da televisão, não é? Que era o que estavas a perguntar há pouco. Se o quiseres. Sim. Eu, em geral, sou bem disposto e acordo bem disposto e alegre e com energia, mas nem sempre me apetece falar, nem sempre me apetece conversar. Estou bem disposto, estou a beber o meu café. Tenho sorte, não sou muito de ir
aos cafés, de estar no café, eu não fumo, não preciso de fumar o meu cigarro, não tenho esse tipo, e bebo o meu café em casa, não tenho esse tipo, mas no em sítios onde tu tens que estar parado, numa fila de supermercado, que vais a uma farmácia e estás, os sítios onde me incomodaram mais foi num hospital, onde vais a umas urgências, onde tens que estar e não estás bem, fisicamente ou mentalmente, ou seja como for, não estás bem, estás um pouco debilitado, e mesmo assim as pessoas não se coibem de não vou dizer incomodam-te ou chateiam-te, mas interpelam-te. Portanto, o quê? Mas fazem perguntas? Sim, então, mas e o personagem? E como é que vai? Olá, e estou a reconhecê-lo, é o ator. Isso por um lado é bom, por um lado é bom. Há de ser sempre bom, e é sempre bom o reconhecimento, é porque ou estás a trabalhar e estás a aparecer. Sim, mas se tu estás num hospital é porque não estás bem. Sim. Mas não é bom. não estar bem não é bom, não é? Claro, por isso é que deveria haver um resguardo E as pessoas deviam ter um bocadinho mais de consciência. Olha, você é o ator, olha, eu gosto muito do seu trabalho. Ponto final, acabou a história. Sabes que esta história do Salvador Sobral e de algumas coisas que ele diz fazem muito sentido para mim, porque as pessoas querem roubar-te às vezes uma fotografia, uma imagem para postarem. Não te querem perguntar, olha, então, está tudo bem? Olá, então o que é que... Não, querem-te sacar uma fotografia da mesma forma que antigamente era um autógrafo, agora é uma fotografia. Eu não estou a querer dizer com isso que gostava que as pessoas me perguntassem, olha, então, morreu-te o cão, ou o periquito, ou como é que tu estás? Mas que às vezes não fosse tão frio, tão bruto, que é, olá, tudo bem? Olha, tchau, já tiraram. Ninguém perguntou se podia. Ninguém perguntou se podia. E é como se os paparazzi, quer dizer, que eu não acho que exista, para mim não existem. Para mim. Garanto que existem. Sim, não existem, não é para mim. Para a minha pessoa, eu não sou... Nas revistas cor-de-rosa. Não sou assim tão conhecido que andem atrás de mim a vasculhar a minha vida, mas parece que é uma extensão. É como se fossem uma extensão, porque também já cheguei, e eu acho que às vezes os mídia também pecam por isso, porque já cheguei a ver em revistas, temos aqui prémios para as fotos que apanhem os famosos ou na praia, ou isto ou aquilo. Enviem-nos, que nós oferecemos estes prémios. Isso também é um bocadinho... Mas olha, tu disseste aí uma coisa muito importante. Quase com 20 ou 20 e poucos anos de atividade artística, não és uma pessoa muito reconhecida. Isso é bom ou é mau? Neste ponto da carreira e da tua idade? Eu cheguei a ter... também é uma questão interessante. Eu cheguei a ter colegas meus que ou estão sempre no mesmo canal, ou até têm um contrato de exclusividade do canal, dizerem, não a mim diretamente, mas dizerem, porque, olha, por exemplo, o André, que faz teatro e depois muda de canal, ou faz isto num canal e depois faz outro. Nunca vamos ter tudo aquilo que queremos. Se não estou tão bem financeiramente, eu queria fazer uma coisa longa. Eu queria estar com alguma segurança a fazer uma novela 12 meses, um ano e meio, e isso dá-me um ordenado fixo e acalma-te, dá-te alguma paz a nível financeiro. Por outro lado, a mim, por exemplo, também me estagna, também me cria uma certa apatia de estar sempre a fazer o mesmo, porque as novelas às vezes têm zonas mais calmas em que a ação não avança tanto e estás sempre a gravar sobre a mesma história. Mas estás sempre a ganhar. Portanto, tens esse pau de dois bicos em que algumas pessoas gostavam de rodar mais ou dizem, mas tu também fazes teatro, também fazes cinema, também fazes locuções. Muitas das vezes... Parece que vais a todas. Parece que vais a todas e vais mesmo, porque também às vezes foi uma questão de sobrevivência. Teres que ir bater às portas e dizer, olha, gostam da minha voz, levar uma maquete, estou aqui, relembrar às vezes realizadores, pessoas que têm alguma influência, relembrares as pessoas que existes, porque ou não vão ao teatro, ou porque não te veem a trabalhar e acham que não estás a fazer nada. Ainda agora nem sequer vamos falar sobre isso, mas fiz também uma participação noutra série da RTP que ainda não estreou, que deve estrear em breve, ou na Nova Grelha, A Criação, do Sérgio Graciano. Deve ser agora para... Deve ser em breve, ou para a Nova Grelha. Ou Nova Grelha, sim, em setembro. Mas há coisas que eu lembro-me de ver uma novela, ou até cinema, que é feito e que demora a estrear, que demora a aparecer. E as pessoas já ganharam, já fizeram o seu trabalho. Já gastaram. Se calhar até já gastaram quando vem o feedback, quando vêm as entrevistas, quando vem a promoção da série, da novela, tudo do filme. Tudo tem um timing, não é? Exatamente. E às vezes
também essa abordagem na rua, então está a aparecer e tal, e a pessoa naquele momento está desempregada e não sabe o que é que há de fazer à sua vida, mas está com a fama, está com a glória de estar a aparecer em alguma coisa. E às vezes isso também é um bocadinho ingrato para quem está a receber esse reconhecimento. E tu gostavas de ser mais conhecido, mais reconhecido? Eu gostava que o meu trabalho continuasse a ser reconhecido da mesma forma que foi até agora. Há bocado nem estava a queixar-me do meu percurso, porque acho que é um percurso tão diverso e já toquei as várias áreas, as várias técnicas, que me fui apaixonando por umas mais, outras menos, mas fui trabalhando com pessoas incríveis. E eu acho que às vezes uma pessoa estar sempre no mesmo canal ou estar sempre no mesmo sítio condiciona-te a conhecer pessoas. Isso é o teu lado artístico a falar. Exatamente. Não, mas o meu lado financeiro também, o facto também de salpicar aqui e ali, faz com que contactes com mais realidades. Mas olha, diz-me uma coisa, se te envolvesses num escândalo sexual, num escândalo financeiro, num escândalo de corrupção e o teu nome viesse à baila Sim. pelas piores razões, Sim. Isso também não te traria grandes amargos de boca? Mas eu não estou a perceber. Porque serias mais conhecido pela negativa. Ok, já estou a perceber. É verdade, sim. Eu nunca, quer dizer, não digo nunca, mas raras foram as vezes em que escrutinaram a minha vida pessoal, em que eu também não dou grande... Não dás o flanco. Não dou grande asa a isso, sim. Mas não estou a dizer que as pessoas que escrutinam a sua vida que dão o flanco ou que dão o aso. Há uma exploração. Aliás, tu sabes que há pessoas e há colegas teus que são mais conhecidos por aquilo que não fazem do que propriamente pelas suas atuações. É verdade. Há pessoas mais técnicas e há pessoas mais artísticas. Eu acho que... No meio termo é que está... Definirmos assim. Está a virtude. Eu acho que sim. Uma gestão saudável. Nós não somos ninguém sem os espectadores. Nós não somos ninguém sem esse reconhecimento. Não estamos a trabalhar para ninguém. E sem as revistas e os jornais? É a mesma coisa. Mexericos? Não, mexericos não digo. Eu sou quem sou. Eu sou alguém no meu trabalho. Eu sou... Vou dizer o artista que sou, o ator que sou, sem mexericos absolutamente nenhuns. Eu não tenho... Estás a passar por entre os pingos da chuva? Talvez, mas o que eu estou a dizer é que eu não precisava ou não preciso de esses mexericos. Se usar, ou se irão haver, quando uma pessoa é mais conhecida, se a imprensa explora isso, explora. Isso é um facto sabido e basta vermos as capas das revistas. A maior parte delas são escândalos, são mexericos. Senão não vendem. É provável, não sei. Sabes que isso aí eu já discordo, porque há muitas revistas técnicas, há muitas revistas que eu estou a falar daquelas para o grande público. Das revistas da televisão cor-de-rosas. Exatamente, a imprensa cor-de-rosa. É provável, porque se a imprensa é cor-de-rosa, as pessoas querem ler coisas cor-de-rosa. E chamamos cor-de-rosa desses mexericos e escândalos. Portanto, é para isso que as pessoas compram essas revistas. Portanto, é natural que essas revistas, da mesma forma que quem compra a Playboy, quer ver aquilo que está dentro da Playboy. E se não tiver, vai ficar muito chateado. Se não tiver... vai ficar muito desiludido. Muito desiludido, talvez. Olha, tu tens várias paixões, uma das quais, eu não estou a falar a nível pessoal, sim, porque é isso, a porta está fechada e não se entra. Sim, tudo bem. Que é a escrita, que é a dona escrita. Estás apaixonado pela dona escrita, certo? Pela dona escrita, sim. Uns dias mais que outros. Eu gosto muito de escrever e durante várias fases da minha vida ajudou-me muito. Há momentos em que tu não podes dizer, há momentos em que tu não podes falar. Este espetáculo tem momentos assim, tem momentos em que a Ana, que é a personagem, a Ana, recebe cartas do Alexandre, do seu amor, e não responde. E quer muito responder, e ansiava muito pelas suas cartas, e ia recebendo cartas, porque ele escrevia quando estava a dormir, não escrevia, mas não dormia porque estava a escrever. Isto, por exemplo, é uma parte do texto. Ou não escrevia porque estava a dormir. Exatamente, não, mas ele não dormia mesmo porque só pensava nela, e quase tudo o que fazia, quase todas as ações remetiam para ela, e escrevia. E muitas das vezes isso aconteceu-me. O teu remetente, não, o teu destinatário não está receptivo, não está aberto a diálogo e tu sufocas. Foi um desgosto de amor que te transformou em escritor? Não foi um desgosto de amor, eu já escrevia muito antes, mas teve a ver com o facto de eu não querer falar,
mas tu tens que desaguar de alguma maneira, senão enche e transborda. Tens que de alguma forma ir deixando o rio correr. E isso acontecia-me com as palavras. E eu gostava daquilo que sentia, da sensação de escrever, e comecei a publicar no Facebook. E foi uma boa descoberta para ti? Muito boa. Muito boa. Não sabias que tinhas essa capacidade? Eu já escrevi, eu já tinha escrito... Confiavas? Já tinha escrito algumas coisas, mas daquela forma, porque eu intitulei como se fossem poemas digitais. Eram coisas curtas que as pessoas começaram, quando eu não escrevia, começaram a mandar mensagens. Ora bem, eram os SMS do amor. Não sei se eram, mas diziam... Short messages, são pequeninos escritos, pequenas mensagens. E porquê é que não... Mas mensagens privadas a dizerem: gosto tanto do que escreves. Sentiam-se retratadas? Muito. Muito. Reviviam imenso aquilo. Eu acho que também eu não colocava as coisas de forma muito explícita. Os poemas têm isso, portanto, são metáforas, têm muitas metáforas, muitas analogias, e se calhar aquilo que eu via não era aquilo que outra pessoa via, mas que as pessoas se reviam e retratavam muito aquilo que estavam a sentir, acontecia muito. Sabes que há muitos colegas teus, e não só, e de outras profissões, que às vezes são muito enigmáticos na internet. Escrevem pequeninos textos. Coisas. E as pessoas perguntam: mas tu estás bem? Porque são às vezes coisas tão melancólicas ou tão negativas, que uma pessoa pensa que parte ali para o suicídio. Agora, se eu pudesse, três pontinhos. Exatamente. Se pudesse o quê? Já não posso aguentar mais, ponto de exclamação. E fala: não, isto é apenas um desabafo. Não, já não posso aguentar mais sem comer um gelado porque está calor. Era o que eu queria dizer. Olha, Pois. Nós estamos a terminar, André. Com pena. Com muita pena minha, já vamos quase em 50 minutos. A sério? A sério. Isto voa rapidamente. Não estou a pensar que a sua vida não é interessante. Não, mas é, e apenas contaste um bocadinho da tua parte profissional. E quem és tu fora dos ecrãs e dos palcos? Que é para as pessoas tentarem conhecer um bocadinho melhor. Um miúdo, um rapaz, um homem normalíssimo. E eu disse nesta ordem porque muitas das vezes ainda me sinto um miúdo em muitos aspectos. Eu gosto de escorregas aquáticos, de parques de diversões. São coisas que eu acho que vou gostar sempre. E às vezes tem um lado muito infantil que já me prejudicou. Solta a criança que há em ti. Não, mas já me prejudicou várias vezes, até profissionalmente. Mas porquê? Ou por não estar calado, ou por não parar quieto, ou por estar com uma energia. Salvador Sobral também dizia, depois reconheceu daquilo que disse no meu Arena, que ele fala 2 vezes antes de pensar, não é? Exatamente. Eu já comecei a aprender a ser um bocadinho mais adulto. Menos desbocado. Menos desbocado, sim. Mas mesmo assim, às vezes, a espontaneidade... Eu acho que também, se perdemos a espontaneidade toda, também deixamos de ser quem somos. Mas já tive dissabores com essa minha espontaneidade pouco infantil. Já perdeste algum trabalho por causa disso? Se perdi, não sei, mas provavelmente perdi. Preferes não saber, não é? Prefiro não pensar muito nisso, porque provavelmente também já ganhei trabalhos com a minha espontaneidade. Por causa da mesma razão. Tenho a certeza. E praticas algum desporto? Eu gosto muito de ir ao ginásio e gosto de tudo o que tem a ver com água. Sempre fiz snowboard, bodyboard, wakeboard. Quando vou à neve faço snowboard. Quando vou ao rio, tenho um amigo meu que tem um barco que é porreiro e que nos convida sempre e que vamos fazer wakeboard. Gosto muito de esportes com água, seja em que estado for. Estado líquido ou estado gasoso? Ou estado sólido ou gasoso, seja o que Olha, for. e na cozinha, uma vez que estamos a ver-te no Sim Chef, a gastronomia é alguma coisa que passa também pela tua vida? Muito. Eu cheguei a ter até, às vezes ainda cozinho para amigos e faço umas tartes. Tenho uma pequena coisa que se chama Tartes e Companhia e que várias vezes foi a minha salvação ao fim do mês, foi fazer para amigo de amigo e cozinhar, fazer tartes, quer doces, quer salgadas. Qual era a especialidade maior? Tarte de limão merengada. Era o que mais me pediam e cheguei a ir cozinhar a casa de amigos. Pessoas que me pediam, contratavam. Sim, chefe. Muito bem. Este é francês agora, o Vincent Barrani, já está quase a aparecer. Já começou a segunda temporada. Vai começar a aparecer a partir de quando? Tens alguma ideia? A partir de que episódio? Não são vários episódios, ou seja, existem os personagens principais e depois existem, Que cada episódio há uma história que principal. Agora é o Marco Horácio, que substituiu o Miguel Guilherme. Exatamente, e a São José Correia. Eu não gosto de falar de substituição, mas sim, são personagens novos que vieram colmatar depois a saída de alguns. De qualquer forma, este personagem ele é protagonista de um episódio. Portanto, ele é um dos melhores amigos do personagem do Marco Horácio
que é o Valente, o chefe Valente, e ele é um amigo que veio de França e tem todo um episódio para ele, mas é só um episódio. A participação é só um episódio. Portanto, E na televisão, em breve, tens algum outro projeto, tirando esse do Sérgio Graciano, que falaste? não, esse sim, esse já fiz. Não, neste momento... É de maior dimensão. É de maior dimensão o projeto. O projeto, da naturalmente. minha parte é uma participação também. Tu estás talhado para as participações. A realidade é que estas séries da RTP, por exemplo, essa série do Sérgio, tem 10 episódios. Portanto, é uma série curta, mas aproxima-se muito mais de cinema. Aquilo que a RTP tem vindo a fazer é, por exemplo, a Terapia também eram Filha da Lei. 10 episódios. A Filha da Lei também é do Sérgio Graciano. A Filha da Lei também é uma série mais pequena, por isso é que é uma série, não é uma novela. Eu identifico-me muito mais com esse formato. E gosto de, por exemplo, nessa série, na criação, eu faço um transexual. E isso, eu acho que esse tipo de personagens tão forte e tão diferente, se calhar não é possível num personagem de elenco fixo. E estas participações a mim dão uma riqueza de trabalho muito diferente. Fazer um transexual completamente transformado, barba feita, cabelos longos, brincos, salto alto, é completamente diferente de fazer o inspetor, o advogado que fiz em Água do Mar, o chefe galardoado e com estrelas Michelin que fiz agora no Sim Chef. Essa diversidade era aquilo que estávamos a falar há pouco. Acaba por te dar uma riqueza de trabalho diferente, às vezes, de fazer um personagem longo, que te ocupa muito tempo e que também não te permite teres esta diversidade de trabalho. Mas sim, já aí vinha um personagem com mais extensão e com mais incidência numa série ou uma novela. À espera de ser protagonista um dia. Sim, por que não? Seria um grande risco. Seria um grande risco. E voltamos ao início. Muito obrigado. Eu é que agradeço. André, Patrício, foi um gosto, um prazer muito grande. Igualmente. E espero que em breve, com a criação ou não, te possas de volta a regressar e estar connosco mais um bocado a falar de ti e da tua carreira. Com certeza. E daquilo que tens feito. Irá acontecer. Obrigado, Germano. Muito obrigado. Um grande Obrigado abraço. a todos. Adeus. Feito.